Agulha? Não, hoje é tranquilo, vai. Vamos Vai, que o atenção, chefe não, tá vai pra cá, bravo, vai. atenção. O Ó. juiz tá pitando e... Aê! Ai, fiquei tensa, Boa, foi no foi no canto. limite, foi no limite. 3, 2, 1, Isa, vai lá, beijo pra Dani. você, tchau, tchau, valeu, muito obrigado, Isabelle Benito e turma do SBT Rio, SBT Esporte Rio começando e já falando a respeito da vitória do Flamengo. O Flamengo venceu a Volta Redonda sem qualquer dificuldade e está muito próximo da final do Carioca. Pedro, ele, que não é titular, deu um show, olha lá, ó. No primeiro tempo, Everton Ribeiro foi quem teve as melhores chances. Nesse lance, bateu de fora da área, mas a bola saiu. Nesse outro, recebeu dentro da área e chutou cruzado. Mas que azar, a bola pegou no pé da trave e foi para a linha de fundo. O Voltaço ameaçou nesse lance com Aleph Manga, mas Diego Alves salvou. Ainda na primeira etapa, Vitinho tabelou com Pedro e fez essa bela jogada, mas a conclusão foi em cima da zaga. No segundo tempo, Michael fez linda jogada e foi à linha de fundo. Ele cruzou para Pedro escorar para as redes e marcar o primeiro do Fla. Aí abriu a porteira. Vitinho para Michael e mais uma vez assistência perfeita para Pedro marcar. 2-0. O Volta Redonda ainda ameaçou uma reação nesse chute de MV, que Diego Alves defendeu. E nessa jogada, novamente, Diego Alves brilhou ao defender esse chute de João Carlos. Mas no finalzinho, o Fla ampliou novamente com Pedro. Arrascaeta aproveitou a bobeira da zaga adversária e cruzou para o artilheiro, mais uma vez livre apenas para escorar para o gol. Final, Flamengo e Pedro, 3, Volta Redonda 0. O rubro-negro pode até perder de 3-0 no jogo de volta, que mesmo assim estará na final. O Pedro já está acostumadíssimo, apesar de ser hoje, se eu não me engano, a primeira vez que ele faz 3 gols pelo Flamengo, né? Se eu não me engano, é seu primeiro hat-trick pelo Flamengo, mas é um jogador que já é acostumado a essa função. Treinamento, repetição, a gente faz muito treino e eles estão sempre juntos, ajuda. E o Michael hoje, curiosamente, fez melhores jogadas pelo lado direito, onde ele tem cruzamento melhor, por causa da perna boa. Vamos lá, com o pessoal participando pelo hashtag SBT Esporte Rio, ou Jogo da Velha SBT Esporte Rio. Você participa do Twitter de todas as torcidas, você participa daí, a gente registra daqui. Muito boa tarde, Pedro, muito boa tarde, Casimiro. Casimiro, o Michael está reencontrando o futebol dele, aquela coisa, o cara vem do Goiás, bota uma camisa pesada, sente um pouco, o cara tá jogando muito. Que assistências maravilhosas que ele fez, hein? É isso, boa tarde, Daniel, Pedro Certeza, pessoal de casa. Talvez o torcedor do Flamengo esperasse o Michael que decidisse jogos, que fosse o craque do Carioca, e talvez ele seja só um ótimo coadjuvante. E tá bom, né? Eu acho que é sensacional. Se ele jogar... Reclamar não vai, né? Não dá pra reclamar. O que a torcida do Flamengo reclamava, e com razão, né, Daniel, era que o Michael, ele fazia partidas pífias. Perto do investimento que o Flamengo fez por ele, não estava dando, né? Então, você ter um jogador que começa a corresponder ao investimento que lhe foi dado, que lhe foi feito, é bacana. Jogou demais. O Pedro, brincadeira, o terceiro gol do Flamengo é uma brincadeira, Daniel. É um bagulho de maluco, assustador. É para você parar e admirar e falar, pô, não tenho o que fazer. Esse foi o time misto, né, do Flamengo, depois entram alguns titulares, e aí quando entram os titulares aí, de fato, acaba a brincadeira, né? Então, cara, o Flamengo fez um planejamento muito bom nesse Carioca, né? A gente que criticou o nosso planejamento, eu critiquei o planejamento do Vasco, certeza que criticou o planejamento do Botafogo. O Fluminense fez um planejamento bom até certo ponto, mas de fato o do Flamengo foi acima da média, né? Jogou com a base, testou, colocou os caras que fizeram a temporada um pouco abaixo ano passado, como o Vitinho, o Michael, e tá colhendo os frutos, né? Porque agora, a gente fala do planejamento do Vasco, que botou o time lá reserva para jogar o Carioca no início, é porque não tinha elenco suficiente para fazer isso. O Flamengo fez isso, que é um planejamento até correto, colocar lá o time reserva, o B-, um time misto no início, porque tem um elenco para fazer isso, né? Quando chega mais avançado, ainda pode se dar ao luxo de colocar um time misto. Agora, Pedro, basicamente tem elenco.
O Pedro, seu xará, ele entra contra o União La Calera e faz aquela pintura de gol, costurando todo mundo no meio da zaga e dá um totozinho. Começa jogando aí contra o Volta Redonda, contra o bom Volta Redonda, que era tido e havido como um dos bichos papões do campeonato aí, e mete 3 gols, sempre bem posicionado ali onde o centroavante tem que estar. E o Rogério Ceni, na entrevista de fim de jogo, diz exatamente isso, que ele considera o Pedro titular. Então bota em campo, né, pô? Então bota em campo de início. Cara... a gente fala Bizarro, dor de cabeça cara, é bizarro. boa. É bizarro, cara. A gente fala dor de cabeça boa, né? Que tem 2 atacantes titulares e tal. Mas o que esse maluco faz é assustador, Daniel. Incrível, cara. O cara joga muita bola, Pedro. A gente fica assustado com o Gabigol metendo gol à torta direita, né? E quando entra o Pedro, ele consegue fazer a gente esquecer o Gabigol, né? A gente fala assim, cara, o Pedro é um absurdo. Ele é um absurdo. Tanto é que fala-se muito em seleção para o Pedro. Fala-se em seleção para o Gabigol, mas fala-se em seleção para o Pedro. Que é reserva. Que é o reserva do Gabigol. Cara, ele... Sempre a gente fala, é porque é o único time no Brasil, de novo, que ele não seria titular, e ainda assim até um pouco questionado no Flamengo, porque tem um cara lá que é um dos maiores ídolos da história do clube. Agora, é impressionante, cara, eu acho impressionante. Ele não se incomoda, né, de ser banco, ele já fala isso, que não se incomoda de entrar ali com tanta oportunidade. Ele, em todas as oportunidades que tem, ele agarra as oportunidades. Sempre que ele entra, ele faz alguma coisa, ele faz um bom jogo, não é que ele... reserva porque ele entrou algum jogo e não mostrou futebol. Ele entra e mostra futebol, cara, em todas as vezes. Mas assim, querendo ou não, o Gabigol ali, né? É difícil você tirar o lugar dele. Mas aí, Pedro, olha só, eu defendo, Casé, eu vou rolar essa bola pra você. Eu defendo o seguinte, é uma opinião pessoal minha. Eu defendo o seguinte... Everton Ribeiro, um banquinho pra ele, até pra ele dar uma recondicionada, ele não tá confiante, tanto que ele perde 2 gols que ele normalmente não perderia. Banquinho pro Everton Ribeiro, recua um pouco o Gabigol pra jogar ali numa função que não tão enfiado assim, bota o Pedro lá na frente, gente. Qual o problema de botar 2 jogadores de área? Por que no futebol brasileiro essa ideia nunca foi bem vista, meu amigo Casé? Não sei, Daniel. Eu acho que o Rogério poderia... Eu falei sobre o planejamento do Flamengo e que, de fato, foi muito bom e que o Rogério testou possibilidades. Essa poderia ter sido uma possibilidade a ser testada, né? É um negócio que a torcida do Flamengo vem pedindo há muito tempo, que todo mundo vem falando há muito tempo. Cara, os dois estão jogando muito. Por que não jogarem juntos? E o Rogério sempre ficou um pouco reticente. Eu não gosto muito, não sei, e nunca usou de fato, né? Então... Eu concordo com você, eu acho que o Everton Ribeiro ele tá merecendo um banco, né? Um descanso. Porque não é o jeito que o Rogério Ceni gosta de jogar, né? Ele não vai arriscar. É teimoso, né, gente? É um pouco teimoso. O cara tá vendo que o Everton Ribeiro não tá rendendo. Tá expondo o Everton Ribeiro a tomar vaia e crítica da torcida. Um cara que é ídolo do Flamengo. De repente era o caso até de preservar um pouco o Everton Ribeiro. Ô, Pedro e Casemiro, vamos pro Twitter, porque o pessoal tá participando. Olha lá, ó. Diego, tem aí a participação na hashtag SBT Esporte Rio. A bola do Arrascaeta pro Pedro foi um deboche. Foi mesmo, né, Pedro? Cara, tem uma falha ali, né? Tem uma falha do cara do Volta Redonda, mas aí o Flamengo pega essa falha e transforma num golaço. É impressionante. O Arrascaeta sabe, parece que ele tem um olho aqui na nuca, né? Impressionante. Ele sabia exatamente. Quando ele vira, ele já dá a bola, né? Já joga por cima e o Pedro só mata de peito. E, cara, sobre o Pedro, eu acho que dá pra falar que o Flamengo tem 2 atacantes titulares, sendo que um deles é reserva. Assim, eu acho que é o único jeito de explicar, porque você chamar o Pedro. Foi o que ele falou na coletiva. Foi o que ele falou na coletiva. Você chamar o Pedro de reserva não dá. Tem 2 titulares e um deles é reserva porque é impressionante. Eu fico chocado sempre que o maluco faz um negócio desse. Indo de encontro com o Rogério falou, Daniel, que o Pedro não é reserva. Esse negócio de 11 jogadores é coisa do passado. Hoje o futebol se joga com 15. Beleza, legal. Isso eu concordo. Tem que ter elenco mesmo. E como a gente falou, os reservas acabam jogando. Só que o Pedro ele é acima disso, né? Ele não é um... Ele não é um cara que complementa o elenco. Ele não é jogador para complementar. Ele é jogador para ser protagonista. E ele é protagonista. A gente falou essa semana, porque o Pedro faz menos gols que o Gabigol. Faz, porque tem menos minutos também. Eu falei, quando ele tiver mais minutos, eu acho que ele vai fazer mais gols. E ele faz 3. E aí, quando ele for titular de novo, ele vai fazer mais 2, vai fazer mais 1. Então, o Pedro, ele sabe o caminho da rede. Isso é inegável. Se ele tivesse mais tempo em outro clube, por exemplo, ele certamente seria um artilheiro do campeonato que ele estivesse disputando. Só que é o Gabigol, cara. E ele, assim, ele vai ter que saber lidar com isso.
Eu acho que ele sabe, mas em algum momento esse protagonismo dele toda hora vai pesar. Fala, pô, cara, eu não tenho uma chance. É complicado. E sobre isso que você está falando, atenção, polêmica. Temos uma polêmica em cima do que Casimiro falou, hein? Gostei desse mais polêmica. Gostou? Que foi em cima da voz. Bota lá o que o sujeito falou no Twitter lá. Bota lá. Quem é? É o André Lima. André Lima jogou no Botafogo. Pedro joga mais que Gabigol e ponto final. Polêmica! Não, gente, era pra soltar de novo. Polêmica! Ih, acabou, não soltou de novo. Aê, vem pra trás. Ô, Casimiro, o internauta foi bem direto aí. Você que está no Twitter no momento, você concorda com esta assertiva, com essa afirmação desse internauta? O Pedro joga mais que o Gabigol, Casimiro? Não concordo. Pedro? O Gabigol é mais jogador que o Pedro é mais centroavante que o Gabigol. Não. Muro, meu amigo, não cabe muro aqui. Volta. Não, meu irmão. A parada aqui é sim ou não. O Casimiro foi direto. Não vem com muro, não. Me explica, por favor. Se tiver que ser assim, é não. Então o Gabigol. Se você tivesse que pegar um pro Botafogo. Ah, pegaria qualquer um. Qualquer um. Se sobrar, tá bom. Pô, tá brincando? Faz pergunta difícil. Não, gente. Pegaria o Rodrigo Muniz. Pegaria o Michael, pô. Fazia o no Botafogo, pelo amor de Deus. Vitinho de volta. A gente já fala Botafogo daqui a pouco. Do jeito que tá, o bagulho tá doido. Mas, cara, se tiver que escolher qual dos dois é melhor colocar um xizinho, eu escolho o Gabigol é melhor que o Pedro. Olha só, tem mais participação. O assunto rendeu no Twitter, hein? Olha aqui. Pedro não tem como ficar na reserva. Só o Ceni não enxerga isso. Também acho, o Gabigol. O Casimiro, é uma situação de fato muito difícil. Porque, como a gente está falando, não existe essa cultura no futebol brasileiro de você oportunizar dois centroavantes, duas pessoas que, em tese, atuam na mesma faixa de campo. Mas no exterior isso é feito. O Casimiro, que inclusive vê muito futebol europeu, sabe disso. Um exemplo é o Gabriel Jesus, por exemplo. O Gabriel Jesus, ele não é um titular do Manchester City, mas ele entra sempre. Ele tem uma das melhores médias de gol da Europa, porque ele é um cara que entra sempre, ele é bom, ele é competente e ele faz muitos gols. Mas ele não joga normalmente, assim, não é no 11 inicial do City que o torcedor fala, não tem o Gabriel Jesus. Às vezes ele joga até sem atacante, o Guardiola, porque ele é maluco, né? Ele é visionário, gênio, joga sem atacante, joga sem centroavante, e o Gabriel Jesus entra durante os jogos. Então, cara, assim, é muito complicado. Por que a gente, assim, a gente não se explicou e foi muito seco na resposta? A gente pode ficar aqui explicando, a gente pode ficar o programa inteiro falando de Gabigol e Pedro. Cara, não tem como. O Gabigol foi artilheiro do Brasileirão, o Gabigol foi artilheiro da Libertadores, o Gabigol fez 2 gols em 3 minutos e deu um título da Libertadores pro Flamengo. Ponto. Se alguém fizer algo semelhante, então você coloca ele no lugar do Gabigol. Ah, você fala aí, né? Como é que é? Herança é posto. Como é que é? Fala aí, a tua frase de pacto. O futebol, Casimiro, é aquela história. O Casé, é aquela história da música do Jorge Aragão. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. É mais ou menos isso. Qual que é o tempo? Como é que é a sua frase? Tempo ditado. Seu ditado. Não, isso não é meu ditado. Antiguidade é posto. Isso não é meu ditado, gente. Isso aí é ditado popular. Olha aqui, tem mais polêmica? Atenção que eu vou abrir os braços, hein? 3, 2, 1. Polêmica! Pedro é mais técnico, mas Gabriel se movimenta mais. Por isso, cria mais oportunidades e faz mais gols. Pedro Certezas, comenta aí, meu filho. Tá dando uma audiência danada, então nós vamos permanecer nesse assunto. Quem não quiser, permaneça com a gente. Coloca ele no lugar do Rogério Ceni. Você não gosta. E aí, de repente, ele se escala, né? Cara, o Pedro é um centroavante moderno, né, cara? Ele é uma coisa que existem poucos no futebol, que é aquele 9zão que a gente gosta. Aquele 9, raiz, a Fernanda Maia gosta muito daquele 9zão. Ele é esse 9zão, só que é aquele cara que se movimenta. É o 9zão 2021. Não é aquele 9zão 1990, que era só paradão, que não fazia nada. Ele se movimenta bem, tem aquela coisa de fazer um pivô, ele também se posiciona bem na área. Então ele é aquele 9 que a gente sempre gosta de ver. Só que numa versão repaginada, que corre, que às vezes quando tem que marcar, marca, que se quiser sair um pouco da área, sai um pouco também, mas aí ele foca mais na área. Mas, cara, o Gabigol você não tem como tirar, cara. O cara tem... Mas, Pedro... Não dá pra ver só campo e bola. O cara tem a questão ídolo também que não dá pra tirar o cara.
Ô Pedro, só um pequeno detalhe. O Pedro, quando precisa, ele também sai um pouquinho da área. Tanto que o gol que ele faz contra o Lacalheira, ele vem de fora driblando todo mundo. Casé, antes da gente falar um pouquinho do Volta Redonda, eu queria falar também da grande partida que fez o Vitinho. Vitinho jogou muita bola. Essa dupla, Michael e Vitinho, que ganhou uma oportunidade no Carioca e tá indo bem agora, eles estão indo bem demais. Estão crescendo devagarzinho e estão virando opções interessantíssimas para o Ceni. Agora, ô Casimiro, Aleph Manga não foi tão bem, né, cara? A gente esperava um pouquinho mais desse time do Volta Redonda aí. Eu vou te falar, Daniel, assim, se você pegar os melhores momentos, o Volta Redonda criou. O Volta Redonda criou bastante. Acabou parando algumas vezes no Diego Alves, que a gente fala pouco, né, do Diego Alves. A gente fala muito do ataque do Flamengo, Fez que é duas muito defesas bom. boas. Ele assim, 2 grandes defesas, mas muita chegada do Volta Redonda. O Flamengo, Daniel, é muito duro você jogar contra o Flamengo. E a gente fala aqui, normalmente, quando você tem uma chance contra o Flamengo, é melhor você fazer. Se você não fizer, você vai ser punido. Exatamente. É simples. O time do Flamengo, ele é armado de uma forma que ele te oprime muito, ele ataca muito, mas se você quiser sair no contra-ataque, o contra-ataque do Flamengo é pior ainda. Então, o Volta Redonda tenta jogar, não consegue fazer as chances, na volta toma gols. Quando tenta se defender, o Flamengo pressiona, oprime, aperta o Volta Redonda, toma gol também. Então, assim, o Volta Redonda não conseguiu, né? Teve essa chance do Aleph Manga aí que passou agora, que ele poderia ter estado um pouquinho melhor, estou em cima do Diego Alves. Teve outra chance que a bola bate no Diego Alves, bate na zaga, volta facinho para ele agarrar. Então, o Volta Redonda teve as chances, não fez, e obviamente que o Flamengo não vai perdoar. É complicado agora pro jogo da volta, né? Pois é, o Volta Redonda tem que ganhar de 4-0. Se ganhar de 3-0 da Flamengo, o Flamengo tá na final. Olha só, lembrando que é você que torce pro Flamengo, amanhã tem Flamengo e LDU pela Libertadores, jogo que vai passar aqui no SBT, você vai acompanhar aqui no SBT, Flamengo e LDU. E daqui a pouquinho a gente vai trazer todo o noticiário do Flamengo no que diz respeito à Libertadores. O Flamengo já está em Quito, no Equador, e tem desfalques importantíssimos para essa partida. Já, torcedor do Flamengo, a gente retoma o noticiário rubro-negro, tá bom? São 13h17, jogando com o time quase todo reserva. Por que quase? Porque o goleiro Marcos Felipe era o único titular. O Fluminense não saiu de um empate com a boa Portuguesa da ilha. Vamos ver. Logo no início, o blitz do Flu. Ganso cabeceou e Neguete defendeu. Na sobra, Samuel Xavier mandou para fora. Mas quem abriu o placar foi a Portuguesa. Ganso meteu a mão na bola na área, pênalti. Na cobrança, Chay marcou o gol da Lusa. O Flu respondeu nesse lance. Abel Hernandes tinha um companheiro do lado. Era só rolar, mas isolou a bola. Na última oportunidade clara de gol na primeira etapa, o tricolor desperdiçou 3 chances na mesma jogada. Primeiro com Abel Hernandes, que parou no goleiro da Lusa. Em seguida, Gabriel Teixeira bateu e a zaga salvou em cima da linha. Por fim, Abel cabeceou por cima da meta. Na segunda etapa, mão de Diego Guerra na área. Pênalti para o Flu. Na cobrança, Abel Hernandes empatou, 1-1. O jogo, depois disso, seguiu morno com poucas chances. No finalzinho, Marcos Felipe salvou a pátria nesse chute de esquilo. O tricolor perdeu a oportunidade de desempatar nesse lance. Neguete salvou o chute de Caio Paulista. Na sobra, Bobadilha girou e mandou para fora. Final, Flu 1, Portuguesa também 1. O tricolor joga por um empate no próximo domingo no Maracanã para avançar à final. O tricolor entra em campo com seu time principal na quinta-feira contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, pela Libertadores. Avaliar a atuação do Biel só como boa hoje, né? Eu acho que ele teve uma excepcional atuação com as virtudes que ele tem muito bem, de beirada, né, com vitória pessoal, com finalização. Depois no finalzinho eu coloquei ele, porque ele já estava também mais desgastado, coloquei ele por trás do centroavante, mas ele continua com fôlego ainda para levar o nosso time para frente.
Um empatezinho que cai bem. O Fluminense tem a vantagem no empate no próximo jogo. Jogou com time reserva. O VAR marcou, na verdade, esses 2 pênaltis aí. Demorou uma eternidade para marcar 2 pênaltis que, revendo a imagem, era muito claro que foi pênalti. Não tinha que ter demorado a eternidade que demorou. Agora, o Casimiro é impressionante, né? Uma coisa é o time reserva do Flamengo. Outra coisa é o time reserva do Fluminense. O desnível em relação ao time principal é muito grande, né, o Casimiro? É grande, Daniel. Assim, não tem muito o que fazer. O Fluminense não tem o dinheiro que o Flamengo tem. Não conseguiu se reforçar da forma que o torcedor queria, até para a disputa de Libertadores. Deveria ter reforços de mais peso, assim, mais nome, na minha opinião. E deveriam ter chegado antes também, né, cara? Beleza, trouxe uns caras de até certo nome ali e tal, mas, foi muito todo mundo um pacotão de 6 caras que tinha que fazer todo mundo andar. Complicado. O Abel teve chances, né, durante o jogo, assim, né? Ele perdeu bolas que não... Assim, se você pegar os números dele, 2 jogos, 2 gols do Carioca, né? Bacana, interessante. Mas quem viu o jogo sabe que o Fluminense poderia ter saído com 3-1, não seria exagero. Ele fez 2 gols de pênalti, Casé. Ele perdeu pelo menos umas 4 chances claríssimas de gol. E a Portuguesa jogou bem, viu, Daniel? A Portuguesa jogou bem, cara. Jogou. O jogo tá aberto, viu? O Abel, ele não é um cara, por mais que seja atacante, eu tô falando que ele é ruim, não. Mas ele não é um atacante goleadorzão. Na carreira dele, ele nunca foi um cara goleadorzaço. No Inter, ele fechou, acho que 6 gols em 30 jogos. É um número, assim, modesto para um atacante. Tem a função tática ali dentro de campo, de fato, pode ter sido uma fase ruim também no Inter, mas ele nunca foi esse cara de meter 40 gols no ano, 35, nunca foi esse cara. Mas Pedro, eu não acho que é ruim, não. O Fluminense jogou direitinho, inclusive o Ganso. Ganso foi talvez o grande nome no jogo de ontem. Agora, para você, Pedro Certezas, eu tenho uma boa notícia para dar. Olha só que notícia interessante, Pedro. O Botafogo não perdeu na rodada de fim de semana. Mas o Botafogo também não ganhou. O time não saiu do 0-0 com o Nova Iguaçu pela semifinal da Taça Rio. Tem melhores momentos? Tem reportagem? Então tá, bota aí, vamos lá. No primeiro tempo, poucas oportunidades. Marco Antônio, de cabeça na pequena área, perdeu boa chance. A melhor oportunidade foi no final da primeira etapa, nesse chute de Pedro Castro, que foi para fora. No segundo tempo, o Douglas Borges salvou o Bota nessa cabeçada. O Fogão respondeu nesse chute de Matheus Nascimento, que o goleiro Luiz Henrique espalmou e a zaga tirou. Luiz Henrique salvou de novo nessa cobrança de Marcinho. E ficou só nisso. Final, um 0-0 sonolento. Agora o Botafogo precisa vencer o confronto de volta na semana que vem. Um novo empate classifica a equipe da Baixada. O time, por não fazer o gol, acaba ficando muito ansioso e a gente começa a atropelar um pouquinho as ações. E no segundo tempo, a gente acabou tendo uma baixa de performance no geral. O adversário cresceu, jogou um pouco mais no nosso campo. Ô Pedro, eu estive falando com alguns alvinegros depois do jogo, minha amiga Adriane Abraão, que sempre assiste a gente aqui, acabou a paciência com Chamusca. Eu sempre costumo defender treinador, principalmente os que recém chegaram, mas tá ficando difícil defender o Chamusca, até porque ele teve parte no sentido de opinar sobre boa parte dessas contratações aí, ô Pedro. Não só isso, né? Eles tinham uma carta na manga que era: não tivemos tempo para treinar. Esse era o grande, a grande carta do Chamusca. E aí a gente fala, a gente olha, mas também não vai ter sempre tempo, né? Então era pra estar jogando bola. Mas beleza, vamos ver ele treinando o time. E aí? Passa-se uma semana, passam-se 2 semanas, foi pra terceira semana cheia de treino. E assim, a grande partida do Botafogo foi contra o Lanterna do Carioca, que era mais do que obrigação. Contra o Nova Iguaçu, um time que quer subir pra Série A precisa ganhar, gente. Não tem outro resultado possível. Ah, mas o time, o modo de jogo do Nova Iguaçu, não tem essa. Tem que ganhar, ponto final. E o Nova Iguaçu joga pelo empate também, né? E, gente, não tô falando aqui que foi um massacre do Botafogo. Não. O time jogou mal, o jogo foi horroroso, o jogo foi sonolento. Para fazer esses melhores momentos, teve que cavar no jogo para achar o lance bom. Foi difícil. Horroroso. E assim, a gente fala que não é nada, mas essa Taça Rio R$1 milhão, é muito dinheiro, ainda mais o Botafogo que está falido.
Então, precisa jogar melhor, cara. Eu não sei até que ponto, se o Botafogo for eliminado pro Nova Iguaçu, como é que vai ficar a situação do Chamusca e como vai ficar a situação de um outro técnico também. Porque a gente fala, vai tirar o Chamusca, beleza. O mercado, irmão, pro Botafogo, tá pro Vasco, é muito difícil. Pedro, eu vou fazer uma pergunta, não é sem clubismo nenhum, não tô zoando não, tá? Não interprete como zoação, porque não é, nem é meu papel fazer isso aqui. A gente pode falar que o Nova Iguaçu é favorito pra ficar com essa vaga na Taça Rio, cara? Não é zoação, juro. Não, mas acho que favorito não. O favorito sexy no Botafogo pode ser o Botafogo perder 20 partidas seguidas, o Nova Iguaçu ganhar 20 seguidas. O Botafogo sempre vai ser favorito com o Nova Iguaçu, mas assim, é aquela coisa, o Botafogo depende do Botafogo. Lembrando também que teve um pênalti ali que... escandaloso, né? Que não foi dado, mas eu nem fico tão revoltado, porque a minha revolta tá conjunto da obra, no time, né? Eu não consigo... Eu tô tão focado em odiar o time que eu não consigo nem ficar revoltado com esse pênalti. Mas agora, muito complicado. O Botafogo precisa ganhar, eu acho que vai passar. Assim, se tivesse que apostar, apostaria no Botafogo. Mas, cara, o Chamusca, ele tá ficando sem desculpa, né? Ele falou que teve um avanço, o time evoluiu aonde, gente? Se isso aí é um time evoluído, eu não sei o que é um time desevoluído, né? É muito complicada a situação dele, precisa simplesmente mostrar futebol. Não, no Twitter acabou a vida dele. A torcida do Botafogo no Twitter já quer a cabeça dele. Eu estive vendo ontem depois do jogo, tá todo mundo aborrecidíssimo. E, aliás, o Nova Iguaçu, que camisa bacana. A sua TV não está com problema, não. O tipo de laranja da camisa do Nova Iguaçu é assim, esse laranja vivão, meio marca-texto. Eu acho bonito. É maneira a camisa, Cazé? Eu acho bonita. Eu, como um colecionador de camisas, eu vejo a camisa do Nova Iguaçu, acho bacana. Daqui a pouco a gente vai falar do Madureira também, que o Vasco deu um vexame. E é bonita também a camisa do Madureira, cara, bem bonita. Cara, falando um pouquinho de Botafogo, Daniel, me permita também falar. Fala, não, vai à vontade. Não sou botafoguense, mas o Botafogo precisa definir, cara, a situação do Chamusca, porque a Série B tem a mesma regra da Série A dos técnicos. Vai começar a Série B com dúvida com o treinador? Vai trocar durante? A gente elogiou muito. É pior, a gente elogiou o início do Botafogo desse planejamento, já contratou um técnico, o Botafogo aceitou, entre aspas, não tinha o que aceitar, porque já era realidade, que tinha caído, começou o planejamento antes, começou a mapear o mercado antes. Então, assim, não tem desculpa pro Chamusca não mostrar um padrão de jogo. É diferente de você, sei lá, aconteceu algo no jogo que fugiu do controle. Nesse dia o time não estava bem. Mas o Botafogo não tem jogada, cara. O Botafogo não tem um padrão. Se você culpar os jogadores, é dentro do Chamusca, né? O Chamusca pede uma lista de jogadores. O Freeland, quando contrata, depois de reuniões com o Chamusca, de pessoas que o Chamusca aponta, esse cara aqui vai ajudar esse cara aqui. Então, querendo ou não, se ele colocar a culpa no elenco, ele tem parte dessa culpa no Exatamente. Eu abri o comentário. Você vai dar um elenco que o Chamusca montou. Presta a começar a Série B para outro cara. É mais complicado ainda. Difícil. Eu abri, inclusive, o comentário falando isso aqui. Quer dizer, o Chamusca teve parte na montagem desse elenco. Pessoal, são 13h27. Diretoria do Nova Iguaçu, se quiser mandar as camisas presentes para nós, a gente não vai ficar triste, né, Cazé? Tem que ser Ultra Plus G, a minha do Casimiro. Pode mandar que a gente bota aqui e registra. A gente cava mesmo, é bonita, eu quero, pô. Pronto, acabou. 13h28. Vai parecer uma laranja, a fruta. Exatamente. O Casimiro falou do jogo do Vasco, isso quer dizer que ele tá afim de comentar a situação do Vasco e nós vamos mostrar agora, então, a matéria, porque o Vasco perdeu pro Madureira no final de semana pela semifinal da Taça Rio. Agora o gigante... Olha aí! Bonito. Musicão, hein, Casimiro? Vai pro jogo. Olha aqui, vamos lá, porque agora o Gigante da Colina precisa da vitória para ir à final da Taça Rio. Olha lá o cavaquinho do Pedro. Vamos lá, bota o VT aí. Dentro de campo, o time reserva. É que, segundo o planejamento do técnico Marcelo Cabo, era necessário dar descanso e treinamento ao time principal. O resultado, a primeira derrota após 12 jogos no comando do Cruz Maltino. Em Conselheiro Galvão, o primeiro lance de perigo foi nessa bola de Léo Jabá na trave. Mas logo em seguida, Laranjeira foi expulso. Jogar com um a menos desde o primeiro tempo é complicado demais. Logo no início da segunda etapa, o Madura quase abre o placar nesse lance, mas Rodrigo Yuri mandou para fora. No lance seguinte, gol do tricolor suburbano. Bela tabela, tipo linha de passe. E a bola encontrou Sampaio no segundo pau para marcar.
Madureira 1, Vasco 0. A única oportunidade de empatar do Cruz Maltino foi nessa jogada que Juninho finalizou. Mas o goleiro defendeu e na sobra Pedro chegou de carrinho, mas Rodrigo Yuri salvou. Final com vitória para o Maduro e a dura missão do Vasco de reverter o resultado e vencer o jogo, já que o empate classifica o adversário. Poder observar os jogadores prata da casa, né? Poder observar esses jogadores que hoje alguns foram muito bem e a gente acaba tirando umas conclusões e ganhando jogadores para a temporada. E a gente precisa dessa minutagem, já que o planejamento do Vasco é usar a base na medida do possível e a gente está fazendo isso numa competição como a Taça Rio, mas eu não acho nada desastroso, um placar de 1-0, jogando quase 60 minutos com um a menos. Ô, Casimiro, o que é isso aí? É o hino do Madura? Sobe o hino do Madura! Nosso ideal é lutar por ti, Madureira. Queremos ver tua bandeira. Aê, Madureira em festa, pessoal do Mercadão, tem lá o Império Serrano ali, né, Edgar Romero, tem a Portela mais à frente ali, até o próprio Casimiro tá entrando na brincadeira do espírito da coisa. Madureira é um simpático time aqui do Rio de Janeiro, essa aqui é a verdade. Agora, Casimiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não entendi muito bem qual foi desse planejamento. O Vasco não vai ter jogo da Copa do Brasil no meio de semana. Por que dar descanso aos titulares? A mim incomodou um pouco. O que você achou? Eu sinceramente também não entendi. É um processo de desgaste, né? De não desgastar os jogadores. Mas assim, cara, desculpa, vale dinheiro, vale vaga numa... R$1 milhão, Casimiro? Numa final, assim, não vale nada. Beleza, vale menos do que o Carioca, mas é o Vasco, ainda é o Vasco que está jogando e para mim deveria ser força máxima. Obviamente que se faz parte do planejamento do Marcelo Cabo, tem que ser respeitado. O Vasco estava vindo muito bem, estava invicto com o Marcelo Cabo, perdeu pela primeira vez, obviamente. E aqui não é dar desculpa, mas o Laranjeira ser expulso com 25 de jogo destrói o planejamento do time, né? Não dá. Chute na nuca do adversário. Não foi uma agressão, foram 2 amarelos, sabe? É isso que é inacreditável. Então, o Marcelo Cabo falou, vamos jogar quase 60 minutos. Foram mais de 60 minutos, foram quase 70 minutos. Foi quase o jogo todo, foi mais para jogo todo do que meio jogo. Então, o Vasco não foi bem, o Vasco não jogou bem, teve uma bola do Léo Jabá na trave, legal, mas o Vasco não jogou bem. E esse é o time que comprometeu a classificação do Vasco para a final, né? O Vasco tem os 2 primeiros jogos do Carioca e, por azar, foram justamente os jogos contra a Portuguesa e Volta Redonda. O Vasco perde os 2 primeiros jogos contra os 2 times que se classificaram, que teoricamente foram os melhores pequenos. E aí, depois que engata no campeonato, já é tarde demais. E agora, mais uma vez, time reserva perde. É um sinal de alerta que fica ligado, porque a temporada é longa, Daniel, e o Vasco vai ter que jogar com alguns desses reservas em algum momento. Verdade. Eles vão dar conta do recado? Então, cabe a diretoria observar isso com cuidado e reforçar. Eu acho que o Vasco precisa de reforços. Eu acho que o Vasco precisa de reforços. Mas até agora eu não entendi. Botou um reserva por quê? Não dá pra entender, porque em tese, o argumento do Marcelo Cabo era que precisava dar um pouco mais de descanso, treinamento e apurar. Precisava treinar. Botou o reserva pra treinar, pra deixar os caras treinando. Né? Só que treino é treino, jogo é jogo. O Diego tá aqui dizendo no meu ouvido. Semana, né? Aí enquanto isso bota o time reserva pra perder lá pro menor, e agora a missão é dura, ou não, Pedro? Você acha que o Vasco reverte de boa com o seu time titular? De boa não, tem total capacidade. O Vasco vinha muito bem, obrigado. Tava numa crescente boa, meteu 3 anos no Flamengo, vitórias maiúsculas, mas agora, eu acho esse planejamento, o Vasco teve um planejamento, tá tendo um planejamento muito inacreditável, né? Começar o Carioca com um time que claramente ia mal e deixou de avançar. Se você pega o time titular, bota antes, é possível que aqueles jogos no início que não venceria, era muito provável. E agora, cara, eu até agora preciso entender. Pra mim, eu jurava que o Vasco tinha um jogo agora no meio de semana. Eu olhei, Pedro, quando eu fui ver esse negócio de Vasco com o time reserva, eu fui olhar a tabela, falei, deve ter Copa do Brasil no meio de semana. Tinha nada, quer dizer, uma coisa é o Flamengo poupar, tem Libertadores.
O Fluminense também vai ter nada, né, Cazé? Quando é que é a Libertadores? Quando é que é a Copa do Brasil agora, Cazé? A Copa do Brasil é só daqui a 4 semanas. Aí, O Vasco joga contra o Operário. É um negócio que não dá pra entender, assim. Pois é. Mas vai ter um desgaste. Meu chapa, esse ano, assim como no passado, não tem folga, não. Vai ser tudo embolado mesmo. O calendário brasileiro já é uma desgraça, vai ficar pior ainda. Então, assim, esse desgaste vai ser normal? O Vasco jogar com esse time meio misto, num jogo importante da Série B? Vai ser normal, porque se o Vasco tem que descansar por uma semana de treino, né, só treino, sem jogo, cheia, pô, gente, quando tiver um jogo terça, um jogo sexta, um jogo quarta, como é que vai ser? Vai ser feia a coisa, vai ser feia. O Vasco enfrenta o Operário dia 29, Daniel, dia 29 de maio, e depois o Boa Vista só dia 2. Aí no fim do mês... No fim do mês, tinha nada que ter poupado o time. Tinha nada que ter poupado o time. Pessoal, são 13h35. Vamos voltar a falar do Flamengo, porque o Flamengo já está no Equador, onde enfrenta a LDU amanhã na altitude de Quito. Jogar lá não é mole. O Flamengo tem mais time, mas a LDU tem altitude. E o time vai ter desfalques importantes. Lembrando que esse jogo passa amanhã ao vivo. Transmissão começa a partir de 9h15 da noite aqui na tela do SBT e a bola rola às 9h30. Vamos ver a matéria aí. Gerson e Rodrigo Caio sequer viajaram com a delegação rubro-negra. O volante teve uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. É uma lesão considerada de rápida recuperação, mas já é o suficiente para tirar o atleta do jogo. João Gomes deve jogar no lugar dele. Existe também a possibilidade de William Arão ir para a vaga de volante, com Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique brigando por 2 vagas na zaga. Rodrigo Caio segue na chamada fase de transição, se recuperando de uma fibrose muscular. William Arão também reclamou de dores, mas viajou normalmente e deve jogar. Preservados contra o Volta Redonda, Gabigol e Felipe Luiz também estão confirmados. Com 6 pontos em 2 jogos, o Fla lidera seu grupo na competição. A LDU é a vice-líder com 4 pontos. Uma vitória diante do time equatoriano praticamente garante a classificação do Fla para a próxima fase. O jogo é amanhã, às 9h30 da noite, com transmissão ao vivo do SBT. Nós sabemos que vai ser um jogo complicado, né, contra a LDU, lá na altitude, que a bola fica mais rápida também, tem a questão da respiração, mas eu creio que a gente está preparado, a gente está pronto para esse duelo contra a LDU. Vamos entrar para vencer, como sempre, o Flamengo entra para ganhar e espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair de lá com a vitória e caminhar essa classificação para a Libertadores. Olha só, lá na outra não tem mais o Gil do Vigor. O negócio meio que perdeu a graça. Todo mundo sabe quem vai ganhar mesmo. Aqui nós teremos o Flá do Vigor, né? Vai precisar de muito vigor, Casimiro, para jogar naquela altitude lá de Quito, principalmente sem o Gerson, que é um jogador que tem um vigor danado, hein? Ô, Daniel, tu acaba de eliminar o Flamengo, né? Você acabou de... Eu? Por quê? Vai, Flávio Vigor. Gil eliminado ontem no Big Brother. É verdade, falei uma bobagem. Falei uma bobagem. Né? O Gil foi eliminado, Olha o tamanho da bobagem que eu falei. Desculpa a torcida do Flamengo, é verdade. Mas olha aqui, o Flamengo vai precisar do Vigor, que não é o Gil do Vigor. O Gil do Vigor foi eliminado para jogar contra a LDU lá no alto do morro lá. E ainda por cima, sem o Gerson, que tem um físico privilegiado, hein, ô Cazé? E aí? Vamos fazer muita falta, né? Os jogadores, o Gerson, principalmente. A LDU, cara, além do fator altitude, que a gente sabe como é complicado, acho que você sabe um pouquinho mais, Daniel. Não sei qual. Eu tive lá vendo o Fluminense perder a final da Libertadores. Sempre isso. Se queria me zoar, não deu certo. Porque eu aceito, eu tive lá mesmo. A LDU tá invicta na temporada, cara. Então não é brincadeira, não é só altitude. Tem qualidade também. Então é bom o Flamengo abrir o olho. A gente fala que a Libertadores é conhecida por jogos que parecem ser fáceis e se complicam. E os difíceis mais ainda. Então tem que jogar com seriedade. O Flamengo já está se acostumando mais com esse tipo de competição. Disputar ela todo ano ajuda demais, né? A gente sabe disso. E o Flamengo tem feito isso. Então vai ser um jogo bem difícil. Vai precisar de vigor, de Juliette,
de Gerson, de Gabigol e de Pedro, de todo mundo. Esses times, Vamos ver cara, as imagens do fala... Flamengo chegando lá, Pedro, enquanto você fala. Olha só, tem aí as imagens da chegada do Flamengo lá em Quito. Deixa eu só contextualizar para vocês o seguinte, o estádio Casablanca, que é o estádio da LDU, ele fica numa região montanhosa de Quito. Quito tem uma parte que não é tão alta e a parte mais alta. Ele fica no bairro mais alto da cidade mais alta. Para chegar lá, passa por uma tribo dos índios Quechua, os caras vendem um monte de miçanga no meio do caminho. Eu fui lá cobrir o Fluminense pela Libertadores e pela Sul-Americana. É muito complicado. Tu procura o ar e não acha. Eu nunca senti isso na vida. É muito complicado jogar lá, Pedro. Eu já fui à altitude, eu tenho asma, né? E é muito igual, cara. Quando você tem crise de asma e você fica buscando assim, e é difícil, né? O jogador, teoricamente, é mais preparado, mas mesmo assim, cara, a gente fala desses times assim, da LDU e tal, vai ano, vem ano. Os times podem estar num ano bom, num ano ruim. O camisa 10 deles é sempre a altitude. É sempre o diferencial. É assim com a LDU, é assim com o Potosí, é assim com o Bolonense, é sempre assim, cara, é sempre assim. Quando tem esses times, mas esse ano a LDU não tá muito boa. Os times vão lá e passam mal. O River, cara... Bolívar, pô. Bolívar. O River, se eu não me engano, não lembro qual foi o time, cara. Não sei se foi do Strongest, que o River... Acho que foi o Bolívar. Foi o Bolívar, que o River perdeu de 3-0 lá. Foi. E ganhou de 8 aqui. Ou seja, o time era ruim. O time eu não lembro que ano foi isso, mas eu lembro. Eu acho que foi 17, talvez. Eu acho que foi 17. E aí o time era ruim, era claramente ruim. Só que quando os caras vão lá, passa mal. Porque não tem como. Eles estão acostumados a jogar respirando um ar mais rarefeito e a gente não tá, ponto final, acabou. Então, tem até uma discussão na FIFA se deveriam permitir jogos nessa altitude e tal. Mas é complicado, né? Você falar para um time, você não vai jogar na sua casa porque sim. É difícil, é uma discussão que vai muito além do futebol e vai ser além da questão da biologia e tudo mais. Mas pode ser bom pra caramba o time, pode ser médio. Pedro, chegando lá, vai passar mal. Pedro, tem uma questão também, uma questão da bola. O ar rarefeito, a bola enfrenta menos resistência do ar. Então, você dá um toquinho achando que o teu adversário está aqui do lado, a bola vai para escanteio. Tu chuta a bola de longe, a bola vai para fora do estádio. Meu irmão, é um negócio de maluco jogar lá no Alto do Morro. Bota aí, por favor, a participação do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo aí, do RPM, olha lá. Paulo Ricardo, a melhor opção é voltar o Arão como volante. Aí, nesse caso, a zaga seria formada pelo GH e pelo Bruno Viana ou o Léo Pereira, com um Arão de volante. Não, seria a melhor opção, Casal? Léo Pereira, acho que não. O Léo Pereira não tem como. Não, o Léo Pereira viajou, tá com eles lá. Viajar, ele viajou. Legal. Viajou também outro dia, viajou também. Vai conhecer Quito como nunca. Mas não dá pra jogar, não tem como. Depois do que ele fez ainda, ele vai receber o prêmio aproveitar de jogar. o free shop, dá pra comprar umas paradinhas no free shop mais barato. Assim, ele foi visto na noite bebendo, faltou o treino, e aí com o treino ele vai jogar de titular na Libertadores. Assim, mas assim, é viável isso que o internauta falou, Casé? De repente voltar com o Arão pro meio? Eu acho que é viável, mas o torcedor do Flamengo prepare-se para emoções, né? Como de costume, a zaga do Flamengo é o ponto mais deficitário do time, né? O torcedor não confia na zaga, e aí você tirando o Arão, que é um ponto de confiança, e que já não é tão de confiança assim para alguns torcedores, eu acho que essa situação piora. O que acontece, assim, eu particularmente deixaria o Arão na zaga. Eu colocaria o Arão na zaga para ter uma zaga mais rápida, para ter um jogo aéreo mais forte. O Arão é bom no jogo aéreo. Eu acho que ter o Gustavo Henrique é importante também. E o Rogério, assim, quem vai decidir é o Rogério, né? E a gente lembra, o Certeza falou, a altitude pesa demais. O Santos, por exemplo, o Santos e o Neymar perdeu lá por 2-1. O presidente do Bolívar até falava, quem é Neymar? Não sei quem é Neymar. Naquela Belmiro, o Santos ganhou de 8-0 também. Então, assim, eu falo, é um doping geográfico, cara. É muito bizarro. A diferença é assustadora. Tem que jogar com inteligência. E é o que a gente fala, o Flamengo já se acostumou, né? O Flamengo vai ter que se acostumar com esse tipo de situação. Tem que passar por isso se você quiser ser campeão da Libertadores. O Flamengo foi lá, acho que em 2004, se não me engano, 2005, com o Obina, foi para jogar contra o Real Potosí. Todo mundo lembra? Era todo mundo ali com aquele balão de oxigênio do lado, todo de reserva, pessoas desmaiando no vestiário. Tem imagem clássica do Obina, acho que é o Obina e o Peralta. O jogador saía, Meu irmão, tem que ter cilindro de oxigênio no vestiário, é um negócio de maluco. Olha só, Pedro. Tinha fogo de reserva, os jogadores saíam.
Esse caso que você citou, do River Plate, não foi contra o Bolívar, foi contra o Jorge Wilstermann. Wilstermann. Mas é como se fosse uma coisa que os caras são lá do alto. Agora, eu vou voltar a essa discussão, Pedro, porque é a discussão da ordem do dia. Quer dizer, o Flamengo não vai poder contar com o Gerson. O William Arão na zaga traz para a zaga um pouco mais de velocidade. Num jogo na altitude, que a bola vai rapidamente por causa do ar rarefeito, da falta de resistência do ar, de repente é uma alternativa melhor do que você botar dois pesadões, Gustavo Henrique, né, e o Bruno Viana na zaga. Só que aí escalaria o João Gomes. João Gomes é um cara, na tua opinião, preparado para entrar num jogo de titular de Libertadores. Garoto, fôlego tem, mas e a cabeça? Acho que a cabeça conta muito, ainda mais esse jogo aí, né? Pra ele ficar marcado por um erro, assim, é um pulo, e aí, garoto, depende muito da cabeça. Mas, assim, o Flamengo tem que entender que esses moleques estão aí pra jogar, né? Você não pode falar, não, mas ele é garoto. Pô, ele não nem sei se é tão garoto mais, deve estar dando 20 alguma coisa, não sei, deixa eu conferir aqui. Mas, eu acho que tem que botar, vai precisar do moleque? Bota o moleque pra jogar, pô. Tá com 20 anos de idade, formado no Flamengo. Assim, eu colocaria o Arão na zaga. Tem aquele Jonas também, né, o Pedro, o Schweinsteiger do Nordeste, tá no elenco. Não sei nem se ele viajou, o Diego que tá falando aqui no meu ouvido. Eu vou te falar, ô Daniel, assim, é um desfalque muito sério o Gerson, gente, fora de brincadeira. Mas assim, beleza, coloca o Arão na zaga, pode botar o garoto pra jogar. O Santos não joga com o garoto de 16 anos e faz gol, gente. O Fluminense não joga com o moleque. O Kaique jogou, foi importante. Bota o moleque pra jogar. Vai esperar o quê? Ele vai ficar velho pra jogar? Se o moleque é bom, tem qualidade, joga, bota pra jogar. O Flamengo tá conseguindo, diferentemente de Vasco, Botafogo e Fluminense, colocar o moleque aos poucos, sem pular etapa. E eu acho assim, pra mim chegou o momento, sabe? O maluco tá com 20 anos, jogou Carioca, jogou bem. Pô, irmão, tá precisando do cara? Bota pra jogar, cara. Não tem como, já tá na hora de Pedro, fazer essa transição. Lembrando que uma vitória amanhã deixa o Flamengo com 9 pontos, ou seja, 100% de aproveitamento. 3 jogos, 9 pontos. E aí a tabela é espelhada. Né? A tabela é espelhada. O próximo jogo é contra a LDU no Maracanã. E a gente sabe que a LDU, fora dos seus domínios lá da altitude, não é um time tão forte assim. Então, se ganhou amanhã, acabou, né, Casimiro? Praticamente classificado. Assim, o Flamengo tem que jogar pra cima. Não pode ficar numa postura... O Flamengo não sabe jogar defensivamente, Daniel. Essa que é a grande realidade. Isso é um ponto positivo. O Flamengo de 2019, que foi o Flamengo extraterrestre, se defendia muito bem e atacava muito bem. A gente não sabia o que era melhor, né? O ataque do Flamengo, acho que ficava na vantagem, porque era mágico, de fato, o que o trio fazia ali. Mas esse ano, o Flamengo ele é mais poderoso ofensivamente. Então tem que jogar pra cima, cara. Tem que jogar pra cima. Se o torcedor sabe, se até o Rogério sabe que o Flamengo não é sólido defensivamente, o Flamengo tem que tirar essa diferença lá na frente. Então tem muita qualidade, tem que jogar pra cima, óbvio, com inteligência. Jogar na altitude é muito complicado, mas eu acho que o Flamengo, com o elenco que tem, nessa Libertadores e em qualquer competição que ele entre para disputar, a não ser um Mundial da vida, ele é um dos favoritos. E tem que mostrar o porquê que é favorito, jogando com a sua qualidade. Exatamente. Eu quero lembrar a você que esse jogo passa amanhã na tela do SBT ao vivo. A transmissão começa 21h15 e depois a partida começa 21h30 com o nosso querido Luiz Alano, né? Ele que vai narrar a partida. Que foi, Diego, que tá falando aqui no meu ouvido? Hugo Moura, não era Jonas, é Hugo Moura que era lá o Schweinsteiger do Nordeste. Não tem nada de Jonas, tem de nada. O Jonas tá no Bahia, o Jonas tá no Bahia. Eu até conferi aqui, o Botafogo sondou o Jonas, eu falei, pô, será que ele foi pro Flamengo? Foi o erro do Diego aqui no meu ouvido, ele tava falando, ele queria se referir ao Hugo Moura, não ao Jonas. Mas é um profissional muito competente. É verdade, Isso acontecem, os maiores personagens que eu já passei pela minha vida profissional ele. Pessoal, palpite pro jogo de amanhã, vamos lá, Pedro. Palpite? Eu gosto do palpite. Olha! Flamengo jogando muito bem. Você não acertou nenhum até agora. Aula de futebol, Gabigol, Arrasca, é todo mundo jogando bem. 2-1 LDU. Olha aí, palpite do Pedro. Vai lá, Casé, manda ver. Cara, eu tô com um palpite não tão otimista pro Flamengo, acho que vai ser um 2-2. Perdão, não ouvi. Qual é o palpite? 2-2. 2-2. Bom, o meu... o que também, convenhamos, não é nenhuma tragédia. Não é nenhuma tragédia. Um 2-2 lá. Eu acho que o Flamengo ganha...
Eu acho que o Flamengo ganha da LDU, mas vai tomar gol. E não vai ser uma vitória fácil como foram as outras duas. Vai ser 2-1 para o Flamengo. Temos tempos para os destaques finais? Vamos lá, destaques finais, Pedro Certezas. Botafogo tem só 60% do Matheus Nascimento, 30% é da família e 10% de uma empresa que faz a mediação de moleques lá para base do Botafogo. Isso porque o Botafogo teve que ceder, porque teve assédio do Flamengo, inclusive, quis pegar ele mais cedo. E 60% é pouco, né? Mas fazer o quê? Bizarro isso. Casé, até amanhã, amigo. O Vasco fez a campanha do VazPix aí, doando dinheiro pro time e juntou 300 mil reais e continuou as doações. Um abraço pra dona Zica, ô Daniel, que assiste a gente aqui, convenceu a família inteira a assistir a gente. Tá aí, então um abraço pra ela. Valeu, gente, até amanhã. Amanhã estamos de volta. Tchau, acabou o programa. Cadê a dança? Cadê a dança?